Olá pessoal, boa noite. O meu nome é Guilherme e eu vou dar prosseguimento, né, aos relatos que eu venho fazendo assim, sobre as minhas experiências pessoais, né, vividas por mim assim, minhas experiências que eu passei assim, transcendentais, né. Então olha, eu vou tentar assim, é, relatar dois fatos que aconteceram, porque um tem a ver com o outro assim, né, embora o tempo seja curto, né, tá certo? Então uma coisa tem a ver com outra, né? Então, quando eu morava lá em São Paulo, na capital lá em São Paulo, né? Eu acredito que eu tinha, acho que 26 anos, assim. Então, eu havia chegado do trabalho em casa, assim. Na época ela tinha carro, né? E tinha acabado de chegar assim e estava conversando com a minha mãe, né? Eu tinha chegado de serviço, né? E eu ia para a faculdade, né? Que eu estava fazendo o primeiro ano de faculdade de administração de empresas, né? Eu cheguei do serviço e estava na sala preparando o material, os cadernos assim para ir para a faculdade, né? Aí na sala, né? A nossa casa a sala era bem ampla, né? Bem grande assim, né? E a casa ia lá pro fundo assim, né? Eu estava conversando com a minha mãe, daí de repente eu ouvi uma explosão, assim, uma bomba, BAM! Lá no fundo da casa. Falei, nossa, não é uma explosão, não é uma bombinha, sabe, desses negócios de fogos de São João, assim, né? De festa junina. Uma bomba. Bam! Que puta explosão no fundo da casa, né? Falei, caramba, eu fui correndo, assim, para ver o que está acontecendo, né? Aí, na hora que eu cheguei, assim, na cozinha da gente tinha um exaustor, assim, que ficava na parede, assim, um exaustor, né? E o exaustor estava começando, ele estava caindo aos pedacinhos, assim, fragmentado, né? Eu quero dizer também que eu estou vivo hoje aqui também, nem sei como. Né? Eu passei por cada situação. Então eu escutei aquela explosão assim. Né? Na hora que eu cheguei assim, que eu fui correndo no fundo, vi os caquinhos caindo assim, né? Aqueles negócios caindo. Eu olhei fora, olhei para todo lado, não senti cheiro de pólvora, nada. Assim, né? Só tinha ouvido aquele estampido de bomba, né? Na hora que eu vi, o exaustor ficou em caquinhos assim, pedacinhos assim, sabe? Procurei tudo ali, nada, aquele silêncio, assim, nada. Aquele negócio, aquela explosão provocou aquilo, assim. Deixou o exaustor em caquinhos, assim, né? Na hora que eu cheguei, ainda vi os pedacinhos caindo assim, no chão, né? Que nem eu falei, eu já estava habituado com coisas assim, né? Aí, de uma outra vez assim, o outro relato que já tem a ver com isso daí, né? Meus pais já tinham vindo para a cidade, para essa cidade que eu moro atualmente. E eu havia ficado lá em São Paulo sozinho, né? De maneira que eu estava já morando sozinho lá. Aí eu cheguei do serviço, tinha um dia da semana, assim, parece que era quarta-feira, que a gente saía 1h da tarde. Aí peguei o carro e tal, por volta de 1h30, assim, mais ou menos, eu cheguei em casa. Aí, coloquei o carro na garagem e tal, tudo mais, né? Nossa casa era bem extensa, ia lá pro fundo, assim, né? E eu ainda ficava ali, lá nos quartos do fundo, assim, bem lá adiante, né? Aí, na hora que eu fui, eu entrei na sala, na casa, né? Então, na hora que eu entrei no meu quarto, assim, veja bem, eu entrei no meu quarto, aí, na hora que eu entrei no quarto, que eu olhei, dentro do quarto, assim, ó, um quarto, assim, tipo assim, que nem esse aqui, né? Tinha um cara, assim, flutuando, assim, tinha um cara flutuando, assim, o cara tava flutuando no ar, assim. Aí eu não, pô, foi a primeira vez que eu me deparei com alguma coisa daquela, né? Eu vi o cara flutuando no ar, mas o cara vestiu uma roupa estranha, assim, né? E o cara lá flutuando no ar, e eu olhando o cara, né? O cara assim, eu aqui, o cara lá, assim, ó, flutuando lá, assim, perfeito, assim, eu vendo o cara lá, assim, ó, um cara estranho, assim, com a roupa toda estranha, assim, são coisas que a gente não tá acostumado, né? E o cara lá, né? Aí o cara levantou a mão, assim, ele levantou a mão e disparou um negócio na minha direção, assim, na hora que ele fez assim, ele disparou, e aquele negócio veio na minha direção. Só que não foi imediato, um tipo de um raio, assim, aquilo não foi assim. Eu vi aquele negócio que ele disparou vindo de pouco, assim, na minha direção, assim, e aquilo pegou na minha testa, pum, assim, né? Aí na hora que o cara fez aquilo, aí, puta, lá dentro dos meus miolos, assim, né? Me acudiram, eu vi que gente me acudiu, assim, na hora. Eu ainda vi que o cara desapareceu na parede, assim, ó. Né? Aquele cara, ele levantou o braço na minha direção e emitiu aquele negócio, assim, né? Assim, veio um negócio, veio uma coisa, né? O tipo de um raio, assim, na minha testa. Só que não veio imediato, que eu falei, aquilo veio de pouco, assim, vindo na minha direção. Assim, veio vindo de encontro, assim, bum, na minha testa, assim, bum. Né? Porque eu tava levando dessas cacetadas assim, direto.
eu pensei que eu fosse, tudo indicava que eu ia viver até uns 30, 30 e poucos anos assim, né? É que deram um jeito assim, me remendaram, né? Por isso que hoje eu estou aqui. Eu passei cada situação, estou vivo mesmo, não sei como. Aí aquele cara lá que eu falei assim, ele desapareceu na parede, ele correu assim, fez assim, vum! Ele desapareceu na parede, assim, sumiu. O cara atravessou a parede e sumiu. Assim, tal, né? E que nem eu falei assim, e eu vi que gente acudiu na hora, assim, então arrumaram aquilo ali, colocaram umas coisas na minha cabeça, assim, um tipo de uns objetos de metal, assim, eu vi que gente fez aquilo lá, né? Tal, né? Me acudiram na hora, assim, né? Mas eu vi que eu não ia durar muito. Assim, então, aí foi, né? Eu passei, depois eu vou continuar com os relatos assim, não sei como é que eu sobrevivi, assim, que eu passei, eram situações assim que aconteciam comigo, né? Tá certo? Então é isso aí, gente. Por hoje, assim, seria esse relato aí que eu queria fazer, assim, né? Tá certo? Obrigado pela sua atenção e a gente continua, então, com esses relatos, assim, para aquelas pessoas que estiverem interessadas, assim, né? Em ouvir esses relatos que eu tenho a fazer aí, tá? Boa noite a todos, então.